Sabe, pensando aqui, qual a diferença entre, sei lá, engolir um sanduíche correndo sozinha no carro e aquele almoço de domingo em família, sabe? Longo, com conversa, conexão. Hum, ótima imagem para começar. Pois é, e às vezes a forma como a gente encara a ceia do Senhor. Parece mais o sanduíche, né? Rápido, meio isolado. É verdade. E o material que a gente analisou hoje, ele nos puxa justamente para longe disso. Para ir além dessa visão, digamos, apressada da ceia, seja comunhão, eucaristia, o nome que for. Exato. A ideia é investigar mais a fundo o que essa prática significa, suas raízes, né? É bem mais que um ritual ou só uma lembrança assim formal. Isso. A proposta aqui é redescobrir a mesa como um lugar, um centro vital mesmo. As fontes que a gente viu falam muito de uma comunhão profunda, que eles chamam de koinonia. De um propósito, claro, que a gente anuncia ali, e também de um chamado bem forte para o serviço. Uns para os outros, não é só tipo a porta de entrada na comunidade, que seria o batismo, mas é a refeição regular, né? Que alimenta, que une essa família de Deus. Perfeito. E essa riqueza toda, muitas vezes, ela se perde um pouco na prática. Vamos pegar o primeiro ponto, a comunhão íntima, essa tal de koinonia. Certo? Lá em 1 Coríntios 10, os versículos 16 e 17 são muito diretos. O cálice que a gente abençoa, o pão que a gente parte, eles não são justamente a nossa participação, a nossa koinonia no sangue e no corpo de Cristo? Nossa, isso muda tudo. Não é só, vou lembrar de Jesus, é uma conexão real com ele, sim, mas também entre nós, né? Exatamente. E tem mais. E aquela ideia do em soma, um só corpo, porque todo mundo tá ali partilhando do mesmo pão. Isso é muito, muito forte. É visual, né? Totalmente. Me lembrou na hora de Atos 2, a igreja primitiva. O partir do pão era central na vida deles. Muitas vezes em refeições mesmo, nas casas, com alegria, com simplicidade. Sim, as refeições HP, né? Isso. Era koinonia ali, na prática, sabe? No cuidado do dia a dia. É a vida compartilhada sendo a expressão visível dessa comunhão toda. E essa união, assim, tão forte, ela não é por acaso, ela aponta por um propósito proclamado. Faz sentido. Em 1 Coríntios 11, quando Jesus institui a ceia, ele diz, façam isso em memória de mim. A palavra-chave ali é anamnesis. Anamneses. E pelo que eu entendi do material, não é uma memória tipo passiva, né? Como olhar uma foto antiga e sentir saudade. É mais ativo, como se trouxesse aquele evento do passado para agora. Bote uma forma de colocar. É isso mesmo, torna presente. Não é só recordar, é reviver a realidade daquele evento. E Paulo continua logo depois, no versículo 26. Sim, Ele diz, porque todas as vezes que vocês comem este pão e bebem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse anunciar é katagelô. katagelô, que significa proclamar, declarar publicamente. Não é? Exato, é uma proclamação. Então, peraí. Juntando as duas coisas, a ceia é, ao mesmo tempo, um jeito de reviver o sacrifício de Cristo, essa anamnesis ativa, e também de proclamar isso para o mundo, o catágelo, afirmando a base da nossa fé e a esperança na volta dele. Perfeitamente colocado. E aí, veja bem, essa experiência tão profunda de comunhão, a koinonia, e essa proclamação constante de propósito, o catagelo, pela anamnesis, isso não pode ficar só no discurso, né? Ou só no sentimento. Não mesmo? Transborda naturalmente para o serviço expresso. Claro! Se a gente é um só corpo ali na mesa, unido a Cristo, unido uns aos outros, como que isso não vai mudar o jeito como a gente se trata fora dali? O material até cita o lava-pés, né, de João 13. Exatamente. A mesa nos lembra, nos confronta até com o exemplo de Cristo. Ele veio para servir. Então, é um chamado constante à humildade, para o perdão. É. E precisa minar antes, né, que 1 Coríntios 11 fala, para não ter divisão, descaso. Isso, examinar a si mesmo para participar de forma digna, reconhecendo o corpo e, claro, para o serviço prático, concreto, dentro da comunidade. A partilha do pão e do cálice tem que levar à partilha da vida, do cuidado. É. Voltando para a nossa imagem lá do começo.
o sanduíche rápido versus o almoço em família, fica muito claro o que a gente perde quando a ceia vira só um ato individual e apressado. Pois é. A gente perde a riqueza da partilha, da conexão, que é a koinonia, perde a chance de reafirmar nosso propósito juntos, a anamnesis e o catagelo, e perde o empurrãozinho para o cuidado mútuo, para o serviço. Exatamente. A ceia, quando a gente olha por essa ótica das fontes, ela deixa de ser só um ritual isolado. Ela vira o coração pulsante da vida em comunidade, onde comunhão, propósito e serviço se encontram e se alimentam. Bom, então para a gente amarrar nossa conversa, a mesa é esse espaço de comunhão real com Cristo e com a comunidade, a koinonia. É um ato que não para de proclamar o centro da fé, o catagelo, por meio da anamnesis ativa, e é um chamado que não dá para ignorar para o serviço humilde, seguindo o exemplo de Jesus. Uma visão que, nossa, com certeza pode revitalizar a experiência da ceia e fortalecer muitos laços na comunidade, né? Sem dúvida. E para deixar uma provocação final aqui para o pessoal, inspirada no material. Se a ceia é essa imagem tão forte da nossa unidade, um só corpo em soma, partilhando do único pão, como a gente leu em 1 Coríntios 10, como será que essa imagem pode desafiar o modo como a gente lida com as distâncias, as discordâncias, até as divisões que vira e mexe aparecem em qualquer comunidade de fé? Hum, pergunta difícil, mas fundamental. Como que essa teologia tão rica da mesa confronta a nossa realidade que às vezes é tão fragmentada nas relações? Fica aí, né, para pensar.